Chega a soar até engraçado se você pergunta pra alguém se esse alguém gosta de música, tá ligado? Parece que é inerente, é natural, é uma pergunta até óbvia a resposta, como se todo mundo gostasse de música. Eu gosto muito de música e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha caminhada, sobre como foi o meu contato e consumo com a música, como isso reflete hoje no meu modo de pensar, no meu modo de ser e o que mais tiver pra falar sobre isso. Tá friozinho, não tá? Vem com o Pix, caralho! Sou Gustavo Stack, esse aqui é meu canal no YouTube. E hoje eu vou falar um pouco sobre como a música foi uma influência artística e pessoal pra mim em tudo. Contatos com o mundo da música e, por consequência, da criatividade. Quando eu pergunto pra alguém qual foi seu primeiro contato com música, quando você lembra da sua primeira vez que você viu um artista, uma música e falou, caralho, que bagulho foda. Muita gente cita a MTV, tá ligado? Dificilmente alguém fala Jovem Pan, mas MTV é uma resposta bem comum, mano. Acho que principalmente da galera da minha idade, um pouco mais velha do que eu. Não é o meu caso, na real. Eu não tinha TV a cabo e se tinha na casa do meu avô, eu preferia assistir Cartoon Network. Mas de fato, mano, eu tenho fortes memórias de que a música me chamou a atenção pela primeira vez por conta dos seus clipes, tá ligado? Além de tocar na rua, tá ligado? Tipo, o Bonde do Tigrão tocava pra caralho no Grajaú quando eu morava lá. E eu adorava Bonde do Tigrão, né? Que criança não gostava? Mas fora isso, eu lembro que o meu primeiro contato de imediato, assim, foi com clipes, mano. Meus tios, minha mãe assistindo DVDs de clipes, tá ligado? Meus tios assistiam clipes tipo do Eminem, do 50 Cent. E minha mãe gostava de Mariah Carey, Jennifer Lopez. E eu achava tudo aquele universo, aquela história, aquela atmosfera sendo contada através da música, igualmente foda. Tanto na Jennifer Lopez quanto no 50 Cent. Tive também um DVD de clipes, mano, que era uma coletânea de vários e vários clipes de música eletrônica e pop dos anos 90 e 2000, tá ligado? Foi onde eu conheci o Crazy Frog e a Gwen Stefani, que foi a minha maior referência no movimento punk até hoje. Ela andando no supermercado e chutando as coisas, tá ligado? Isso é punk pra caralho. E eu lembro que os primeiros CDs que eu tive, que eu chamava de meu, mas na real eram dos meus pais, do meu pai ou dos meus tios, foram 2 CDs, que eram uma coletânea de Black Musics baixadas e colocadas em 2 CDs virgens, e meus tios escreviam Black e Black 2, tá ligado? Então, tipo, eu ouvi o primeiro CD de Black, que começava, sei lá, com Akon, tá ligado? Lonely. E eu achava aquele CD muito da hora. E depois, futuramente, eu vim achar o Black 2. E eu pensava, caralho, que foda, é a continuação do primeiro, mano. Que da hora. Mal eu sabia da tecnologia de você colocar várias músicas dentro de um CD virgem. Também, mano, foi a primeira vez que eu tive um contato com o CD original de verdade, só que daí eu já não sabia mais o que era verdade, o que era mentira. Que foi o CD do DJ Malboro, mano. Vou botar uma foto aqui na tela, tá ligado? E foi aí que eu conheci sucessos como Tá Ficando Atoladinha, Dona Gigi e uma porrada de funks aí do Furacão 2000, mano. E foi aí que eu comecei a me interessar um pouco mais pelo gênero funk, antes mesmo de saber a diferença do funk pro rap, por exemplo, tá ligado? Isso com mais ou menos 6, 7 anos, eu acho. E eu ouvia o que tocava, tá ligado? Eu não tinha MP3 ou nada disso. E aí eu baixava tudo que eu achava legal, tá ligado? Quando eu comecei a ter contato com o computador, quando eu tive meu primeiro MP3 player, eu baixava de tudo, mano. Eu comecei a ter contato com rap, com o filho de um padrasto meu, tá ligado? Que mostrou Racionais, Facção Central, Favela Sinistra. E aí eu baixava essas coisas e aí tocava, sei lá, mano, estilo Cachorro, Linkin Park e Lady Gaga, tá ligado? Tudo na mesma bala, tudo no mesmo MP3. E aí eu não sabia nomes de músicas, então eu só baixava as músicas que me falavam, tá ligado? Ou que eu via o título em algum lugar, quando começou o YouTube, por exemplo. E aí, durante toda essa fase aí, durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa bem eclética, tá ligado? Eu não gostava de uma coisa ou outra ali, que parecia meio coisa de velho, mas ainda assim eu consumia coisas bem diferentes, como eu falei. E foi ali no início daquela fase assombrosa da vida, chamada adolescência, ou pior ainda, pré-adolescência, que eu comecei a mergulhar muito num gênero só, que foi o rock and roll, tá ligado? E o rock and roll nunca foi um bagulho que teve sempre presente na minha família, tá ligado? Por mais que meu pai tivesse CD, sei lá, do Camisa de Vênus e do Skank, do Titãs, eram coisas que não tocavam em casa, tá ligado? E aí os meus primeiros contatos com o rock foi por causa de escola, mano, por causa de amigos que tinham pais do rock and roll e conheciam bandas gringas. E aí eu comecei a pesquisar, mano. Foi quando eu conheci AC/DC, Guns N' Roses, Nirvana, Kiss, tá ligado? Bandas algumas que eu gosto até hoje, menos Guns. Só que daí o rolê do rock, mano, eu andava com esses meus amigos, que tinham também os seus 12, 13 anos. A gente tinha que ter as camisas de banda preta, as munhequeiras, e não podia ouvir nada que fosse fora do rock, tá ligado? Aí um belo dia eu fui emprestar
emprestar meu celular ou meu MP3 pra alguém ver minhas músicas e fui muito julgado, mano, por ouvir Bonde do Tigrão, 50 Cent e Lady Gaga depois de Iron Maiden, tá ligado? E aí foi um período da vida em que eu comecei a me afastar um pouco dos outros gêneros e consumir e mergulhar muito mais nesse vasto oceano aí do rock and roll, tá ligado? E nessa época aí, a galerinha adolescente ou pré-adolescente tinha muito a necessidade de se provar pra pertencer, se pá, tá ligado? E aí tinha um título pra quem se dava pra esses que fingiam gostar ou fingiam ser fãs, os chamados de posers. E eu, com uma playlist tão eclética assim, podia ser classificado assim. Então eu, logicamente, excluí tudo da minha playlist e comecei a me aprofundar muito em rock and roll, tá ligado? Foi quando eu comecei a praticar bateria, tá ligado? Uns anos depois eu consegui uma batera. E foi mais ou menos nessa época que eu também comecei a andar de skate, mano. E comecei a ter uma movimentação diferente nas ruas, tá ligado? Eu comecei a admirar e conhecer um pessoal que fazia grafite. Por coincidência, também tava conhecendo o movimento punk, mano, que também tem tudo a ver com skate, com as ruas. E foi o que me permitiu um pouco a abrir um pouco o leque de músicas e voltar a consumir mais rap, tá ligado? Eu confesso que hoje parece que foi bem prejudicial ficar esse tempo me privando de consumir coisas, porque na real muita coisa tava sendo lançada e outras pessoas ouviam na época, mas eu tinha que fingir que não gostava, tá ligado? Tipo a própria Lady Gaga ou até o Bonde da Oakley, tá ligado? E eu demorei um bom tempo, assim, pra desapegar dessa soberba roqueira. Acho que só depois ali, quando eu tava quase terminando a escola já, que depois da escola eu comecei a trabalhar com malabarismo e arte de rua, tá ligado? E foi quando eu vi que essas nomenclaturas e essas intitulações eram bem banais, tá ligado? E representavam muito pouca coisa. Mas muito antes disso, mano, ainda na época da escola, do ensino médio, tá ligado? Na época das bandas de rock ainda, foi quando eu comecei a tocar e me relacionar com música dessa forma proativa, como criador e não só como consumidor, tá ligado? Foi quando eu comecei a entender esse conceito de artista e comecei a me identificar com isso, tá ligado? De trabalhar com criatividade, trabalhar com criação, era um bagulho prazeroso, mano. Na época, claro, só sobre os meus sentimentos, minhas referências e minhas capacidades cognitivas de compor, né, mano? Eu, que nunca fui um grande estudioso de teoria musical, toco bateria. Eu tive algumas bandas bem especiais aí ao longo da minha vida, que foi onde a gente mais compôs e fez músicas da hora, tipo a Walkstones, a banda Defectos, hoje é The Cram, tá ligado? E comecei a gostar muito dessa fase de criar músicas, mano. Comecei a me interessar muito mais por isso, tanto sozinho quanto com a banda, ou as bandas. Mas ao mesmo tempo, na persona artística, né, no Gustavo Artista, eu sempre fui uma pessoa que desenhava antes mesmo de ter interesse por música. E parecia que quando eu tava começando a ser músico, eu me afastei dessa criação de artes visuais, tá ligado? Como se eu tivesse a obrigação de tentar ser uma coisa só. Se eu vou fazer música, eu não posso ser o cara que desenha. Se eu desenho, eu não posso ser o cara que tira foto. E, né, porra, foda-se. Muitos desses pensamentos, assim, engessados em relação à música, eu acho que é boa parte por causa de insegurança, rock and roll e não se permitir estar em espaços diferentes, tá ligado? Por isso que eu acho que o malabarismo, a arte de rua, como um todo, foi uma quebra de barreiras pra mim nesse sentido artístico, que foi quando eu comecei a me desprender de muita coisa. Tipo, não tem que ter regra pra nada não, mano. A gente cria da melhor forma pra nós, tá ligado? Primeiramente. E lá, mais ou menos no final do ensino médio, né, quando as bandas já estavam começando a se desprender, cada membro com interesse pessoal, ou às vezes eu não gostava de música indie e pulei fora da Walkstones. Nessas, as bandas começaram a se desfazer, mas a minha vontade de fazer música não acabou, tá ligado? Não passou. Foi quando eu conheci artistas como o Yang Lean, ou o Vaporwave do Macintosh Plus, tá ligado? E aquilo era uma coisa que tava muito começando na época, mas que era totalmente DIY, tá ligado? Faça você mesmo, um mano só fazendo sua música, seus remixes, que era o Cloud Rap, tá ligado? O Vaporwave. E foi quando eu comecei a estudar produção musical mesmo, mano. Comecei a fazer uns beats no Fruit Loops e etc e tals. E fiquei experimentando muita coisa por muitos anos, sem de fato fazer nada que eu achasse relevante. Eu soltava alguns bagulho de experimentação no YouTube ou no SoundCloud, mandava só pros meus brother e boa. Mas lá por volta de 2020, mano, o trap já tava muito bem estabelecido no cenário nacional e o mundo tava completamente parado. E eu tinha várias composições e beats que eu tinha feito de estudo
E eu resolvi gravar por conta própria um EP, mano. Com uma produção, uma master bem ruim, tá ligado? Porque por mais que eu estudasse fazer beat, eu não sabia fazer uma mix e uma master da hora. E eu soltei, mano, como um respeito a esse legado do que eu tava fazendo, como um registro pessoal, tá ligado? E pra não deixar aquilo se perder no tempo, mano. Eu já tinha tido várias bandas que teve várias composições da hora e a gente nunca conseguiu gravar, porque eram 4, 5 mano na banda e era difícil se organizar todo mundo pra gravar um som ou mesmo compor, tá ligado? E aí nessas picadilhas de 2020, o mundo tá acabando, eu tenho várias músicas na gaveta, pá, lancei um EP chamado Pra Eu Não Esquecer. Inclusive, esse vídeo foi uma ideia do mano Tebinka, que é um grande produtor musical aí, que fez mix e masters de sons que eu lancei recentemente, que daí depois eu não parei mais de escrever, tá ligado? E sempre que eu tinha uma ou outra letra que continuava martelando na minha cabeça por tempos e tempos, eu tomava coragem, gravava ela e soltava, mas às vezes sem nem mandar pra ninguém, tá ligado? Porque escrever começou a ser meio que quase uma válvula mesmo, tá ligado? De escape, mano. Me sentia muito mais leve quando eu libertava as ideias no papel, tá ligado? Ou no bloco de notas. E aí o Tebinka foi um dos manos que pulou na bala de fazer mix e master em alguns dos sons aí que eu gravei recentemente. Tenho 2 Jet Preto Fosco e uma outra que eu esqueci o nome, vai aparecer aí na tela. O Naka também, mano, que é um grande artista underground aqui da cidade de Sorocaba, também pulou na bala de fazer a mix e a master de um som meu. E aí, vez ou outra, eu via esse potencial na letra, registrava em música, mas nunca, tipo, abracei a ideia de ser o artista musical e divulgar o meu trampo nas redes sociais. E eu vou explicar o porquê. Hoje, primeiro que é muito foda você ficar sendo refém do algoritmo nas redes sociais e tendo que criar através dela, tá ligado? O tempo todo você tem que estar alimentando pra você ter relevância, pra alguém clicar no link que você vai divulgar, tá ligado? Ou ficar martelando várias e várias vezes sobre a mesma música, tá ligado? Eu não sentia que minhas músicas eram pra esse tipo de formato, mano. Ou mesmo pra hitar no TikTok. E outra grande verdade é que eu não sentia mais vontade, ou sentia que já não me cabia mais ficar tentando me inserir numa cena musical, mano. A real é que parece que artistas da música eram sempre muito mais soberbos e exclusórios do que artistas do grafite, ou a galera do skate, ou a galera das batalhas, tá ligado? A cena de quem fazia show, produzia evento, parecia ser muitas panelinhas, tá ligado? Então eu não sentia vontade de produzir música pra mostrar pros outros, ou pra tentar subir num palco e cantar elas, tá ligado? Mas isso não tirava a necessidade que eu sentia de transcrever, traduzir aquele sentimento visual e sonoramente, tá ligado? E esse é o único motivo pelo qual eu faço música, se pá, tá ligado? Porque eu quero lançar umas ideias, ficar com a mente mais leve e soltar uns bagulho. Não é porque eu quero ser próximo Michael Jackson ou o próximo Veig, não, tá ligado? Mas às vezes me pesa um pouco essa sensação de estar fazendo um bagulho pra ninguém, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, eu não quero ficar me forçando a seguir um monte de especificação de um algoritmo que quer ditar como eu devo me comunicar pra atingir novas pessoas, tá ligado? Tá aí, mano, tá aí. Quando eu quiser ouvir e voltar pra aquele sentimento, eu posso ouvir, pra aquele momento, pra aquela fase. Assim como se alguém achar eu ou o meu som e quiser ouvir mais coisas sobre mim, tem muita coisa criada aí, mano. Tem muita arte nos muros, muito vídeo no YouTube e muita música no Spotify, mano. Procura meu nome lá. Vou deixar o link aqui na descrição também, se você tiver interesse de ouvir esses sons. No mais, não que tenha dado certo o jeito que eu faço música ou que tem jeito certo ou errado. Acho que o resumo sobre isso tudo é valorize suas referências, valorize sua autenticidade, tá ligado? Não tente se mudar pra caber em nenhum lugar ou em nenhuma rodinha. E faça primeiramente, mano, porque você precisa fazer, porque a arte, eu acho, a arte é meio que sobre isso mesmo, mano. Se não, é só um produto, tá ligado? Se você faz porque precisa fazer pra irritar, vira só um produto, mano. Claro que no meio do caminho você pode estudar, mano, maneiras e entre tais e entre tantos, maneiras de melhorar seu engajamento, seu alcance. Hoje em dia, feliz ou infelizmente, tem que ser parte do conhecimento do artista que quer se prospectar, saber como se posicionar nas redes, né? Mas se precisar também, dá um salve aí em nós que nós te ajuda. Só continuem fazendo o que vocês gostam de fazer e o que traz significado pro trampo de vocês. Demorou? O vídeo de hoje foi uma ideia do mano Vitor Tebinka e também votaram nos comentários sobre a ideia do vídeo da semana. Então acho que aqui eu vou soltar mais 3 ideias de vídeos
na melhor hora, se não tiver nenhum outro vídeo já gravado, os vídeos aí da lista vão sair também. Então interage aí pra eu saber que tipo de assunto vocês estão curtindo mais. No mais, valeu por assistir até aqui, deixa o like e tamo juntão.